Senhor, para a amada igreja. Amém. Deus abençoe a vida de todos. Fico grato por mais essa oportunidade, pela confiança do pastor. E como o pastor falou, realmente dá uma certa tremida nas pernas, dá uma palpitação no coração, porque pregar a palavra do Senhor não é simplesmente você ensaiar palavras bonitas e subir aqui para falar. Porque aí não vai ser de Deus, vai ser de você, né? Mas pregar a palavra do Senhor tem a ver com responsabilidade, né? Você pedir para Deus falar o teu coração, te entregar a mensagem, porque não é de mim, mas sim dele. Não sou eu, mas é ele quem fala através. Amém? Abra comigo a Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo de número 19. Uma palavra conhecida, mas que fala muito aos corações. Falou muito ao meu coração, e quando o pastor Cário me fez o convite, para se dizer, falar a verdade, eu creio que a palavra já estava no coração, né? E eu lembro que domingo passado agora eu estive pregando ali no São Francisco, e quando eu cheguei em casa, eu orei com minha esposa e eu falei: Senhor, prepara o outro dia, prepara o lugar, e que o Senhor possa me usar. E logo depois o pastor me fez o convite e eu fiquei alegre, porque isso mostra, né, o carinho e a promessa de Deus se cumprindo. Amém? Lucas 19. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A igreja encontrou? Louvado seja o Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa, com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar: este homem foi se hospedar na casa de um pecador? Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem não veio buscar e salvar. Perdão, igreja, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, sabemos que estamos aqui com a Tua permissão, porque somente o Senhor sabe de todas as coisas. Meu Pai, estou aqui como instrumento em Tuas mãos, fala ao meu coração. Transmita, meu Pai, a Tua palavra através de mim para o Teu povo, o povo ao qual saiu da Tua casa, saiu do seu lar, saiu do comodismo para ouvir a Tua mensagem. Meu Pai, se conosco, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. A palavra de Zaqueu é uma palavra que é uma palavra diferenciada da Bíblia. Trata-se de uma salvação que foi feita na casa de Zaqueu. E eu, estudando a palavra, eu fui a fundo e eu comecei a raciocinar. E eu falei: mas como que Jesus salvou a vida de um rico? Porque Jesus é bem claro. Mateus, capítulo de número 19, fala a respeito de um jovem rico que não foi salvo, que perdeu a sua salvação. E lá no final Jesus falava assim: quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eu comecei a pensar: mas como é que pode? Primeiro de tudo, eu comecei a analisar a vida de Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu era cobrador de impostos, era publicano.
Mas a Bíblia não fala que ele era só cobrador de impostos, ele era um dos principais. Ele era chefe. E a Bíblia esclarece que Zaqueu era rico. Então eu comecei a pensar, eu falei, mas como é que aconteceu de Zaqueu deixar tudo isso para tentar ir em encontro de Jesus? E eu parei para pensar e eu lembrei de uma palavra que a pastora Eliane falou uma vez, e eu guardei no meu coração, ela falava, a gente só é liberto verdadeiramente quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo. Não basta simplesmente você vir ao culto, não basta simplesmente você botar a melhor roupa, ensaiar o melhor louvor, mas se você não vem com o teu coração totalmente voltado para Cristo, porque se você quer alcançar algo na tua vida, você tem que quebrantar o teu coração, se humilhar na presença de Deus. E eu pensando, eu falei, mas Senhor, como é que aconteceu isso? E eu comecei a pensar, Zaqueu, ele tinha uma família, mas Zaqueu era um judeu a serviço de Roma. Zaqueu estava ali para cumprir o papel dele. E pense no camarada que era odiado. Pense num camarada que não tinha vida social. Zaqueu não tinha amigos. Zaqueu não tinha ninguém ao seu lado que desse um abraço nele verdadeiro. Mas Zaqueu só tinha ao seu redor pessoas que não gostavam dele. Mas como assim, pregador? Vou te dizer. Porque Zaqueu, o serviço dele era o seguinte: ele chegava no estabelecimento, num comércio, e ele pegava, vamos supor assim, um arroz. E o arroz custando R$35, e ele falava, não, esse arroz não vai custar R$35, eu vou aumentar mais R$5, vai custar 40. Então isso causava a revolta do povo. Ninguém gostava de Zaqueu. Mas havia alguém que estava indo de encontro a Zaqueu. E eu creio que não era só Zaqueu, porque Zaqueu se demonstrava com interesse de ver Jesus. Mas eu creio que Jesus ele trabalha de formas diferentes, que nós seres humanos não temos capacidade de compreender. O trabalhar de Deus nós não conseguimos compreender. Jesus havia curado o cego Bartimeu, e Jesus estava indo para entrar naquela cidade. Quando Zaqueu ele ouve falar que Jesus passaria por ali, ele pensa consigo mesmo, eu tenho que encontrar esse Jesus. Mas como é que de uma hora para outra um homem que vive de acordo, de uma forma errada, que leva uma vida errada, para e pensa? Aí eu me lembrei que a fé não vem pelo ver. Eu me lembrei que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E eu falei, mas então Zaqueu ele entendeu naquele momento que ele precisava de Jesus. Mas havia um problema. A palavra do Senhor, em Provérbios, capítulo número 10, verso 9, fala o seguinte: quem anda em sinceridade anda seguro, mas quem perverte os seus caminhos será conhecido. Zaqueu levava uma vida errada, e ele era conhecido. Ele vivia uma vida de pecado, e a palavra fala que quem perverte os seus caminhos será conhecido. E quando Lucas fala a respeito de Zaqueu, eu creio que Lucas está trazendo aqui uma comparação. Zaqueu era rico, e há um jovem rico que é citado em Mateus 19. E eu estudando esta mensagem, eu não sei os irmãos, mas eu gosto de muitas das vezes de escutar algumas pregações que me inspiram. Porque muitas das vezes a gente vê numa pregação aquilo que a gente não tem na Bíblia, de pessoas que estudaram mais que a gente, que tem mais conhecimento, e isso é bom para que a gente venha aprender cada vez mais o ensinamento do Senhor. E eu vi que Lucas cita, e eu creio que há uma comparação, porque em Mateus 19 fala de um rico que se chegou a Jesus e ele perguntou: o que posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu devo fazer? Ele era conhecedor. Qual a diferença dele para Zaqueu? Zaqueu era rico, mas era odiado. Era um principal daqueles que cobravam impostos, mas era odiado. Já o moço rico era conhecido e era adorado por todos. A palavra fala que quando Zaqueu tenta chegar para ver Jesus, a multidão o impede. Quando o jovem rico tenta chegar até Jesus, a multidão abre caminho. Porque ele era mais bem de vida, mais conhecido, mais famoso e mais poderoso que Zaqueu. Mas não em questão de riqueza, mas sim em questão de boa fama. Zaqueu era um homem que vivia em pecado. O jovem rico não. Mas o interessante é que um vai alcançar a salvação e o outro não.
E a palavra fala que Zaqueu, ele tenta atravessar a multidão, mas ele não consegue. A Bíblia fala que ele era de pequena estatura. E eu creio comigo que quem quer chamar a atenção do Senhor não desiste facilmente. Porque muitas das vezes você vai tentar chegar até Jesus e os impedimentos vão tentar te parar. Muitas das vezes você vai tentar se reerguer, tentar mudar de vida, e as circunstâncias, as adversidades, os espinhos vão tentar se levantar na tua vida. E a palavra do Senhor para você: não desista. Não desista, porque o caminho que você está tomando é o caminho que vai te levar a lugares que você nunca sonhou em estar. Porque quem te garante não sou eu, mas é a palavra do Senhor. Zaqueu tenta se aproximar da multidão, mas não consegue. A multidão, quando vê que era Zaqueu, fala: vamos impedir esse camarada de passar, porque a gente não gosta dele. Aí Zaqueu: vocês estão me pedindo de passar, mas eu já entendi no meu coração que eu preciso desse Jesus, e eu não vou desistir. Aí a palavra fala lá em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Entenda que não é Deus chegar até você, mas você precisa buscar a face dele. Jesus não vai se levantar para ir na tua vida sem o teu consentimento. Deus, ele não é invasor das nossas vidas. Mas se você quer chegar até Deus, primeiro você tem que chegar até o Filho, porque ninguém vai ao Pai senão por ele. E Zaqueu havia entendido aquilo. Zaqueu havia entendido que para chegar até Deus ele precisava primeiro conhecer esse Jesus. E o que Zaqueu faz? Zaqueu, ele sobe uma figueira brava. E eu creio que Jesus, ele já sabia o que iria fazer ali, o que iria acontecer. Porque, como eu falei, nós seres humanos não temos como compreender o trabalhar de Deus. Deus tinha curado um cego e entra em Jericó. Jesus está à frente, a multidão atrás cerca. Porque Jesus estava no auge do seu ministério. Jesus havia curado, libertado, expulsado o demônio. E a multidão por onde Jesus passava o seguia. Zaqueu tentou a todo custo, mas não conseguiu. Então o que Zaqueu faz? A Bíblia fala que ele sobe em uma figueira brava e fica esperando Jesus passar ali. E talvez muitos olham para trás e veem assim: olha, foi embora, desistiu. Mas você tomou uma atitude de tentar chegar a Deus de forma diferente. E Jesus olha para as tuas atitudes. Jesus, ele vai olhar, muitos estão olhando para você e dizendo: você não vai conseguir. Mas você vai lá e sobe uma figueira brava para ver esse Jesus. E Jesus reconhece a tua atitude. E ele vai parar para falar com você. Jesus vai parar para mudar a tua história se você entender a palavra de Deus. Se você compreender o que Jesus faz, você vai alcançar o teu milagre. Zaqueu sobe quando Jesus passa. Ele olha e vê Zaqueu. E ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Desce, Zaqueu. Como o pastor Cário fala, o lugar mais alto que você pode estar é aos pés do Senhor. Zaqueu, para ver, teve que subir, mas para falar teve que descer. Porque se você não se humilhar aos pés daquele que tudo pode, você não vai alcançar a libertação. Você não vai alcançar o teu milagre. É preciso você reconhecer que tu é pó e cinza. É preciso você reconhecer que você é apenas um ser humano, um mero mortal. É preciso você entender que se você não se entregar verdadeiramente de coração ao Pai, a tua casa não vai ser liberta. Os teus problemas não vão ser selecionados. Porque tudo é questão de confiança e entrega para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus chega à casa de Zaqueu. A multidão começa a resmungar. Mas o que Jesus está fazendo na casa desse pecador? Um homem desse que vive de acordo errado. Um cara que rouba. Porque Zaqueu era considerado como ladrão. Ninguém gostava dele. Um ser humano que vive de forma errada. O que ele vai atrair para a sua vida a não ser crítica? Nós, como seres humanos, a gente pode acertar 100 vezes e ninguém vai ver. Mas se você errar uma, todo mundo vai te apontar o dedo. E era assim que Zaqueu vivia.
Então eu pensando, eu falei, mas Senhor, Zaqueu vive de forma errada e de uma hora para outra ele faz isso, é porque Zaqueu entendeu que ele não podia mais viver daquela maneira. Ele falou, meu Deus, que exemplos que eu vou dar para os meus filhos? Como é que eu vou chegar à minha velhice carregando esse fardo nas minhas costas, que é uma fama de ladrão, que é uma fama de corrupto? Eu não preciso mais disso, eu preciso de Jesus. Eu preciso daquele que liberta, eu preciso daquele que me traz paz, porque eu creio que Zaqueu botava a cabeça no travesseiro, mas ele não descansava, porque ele sabia que não tinha ninguém. Talvez nem a família de Zaqueu gostava dele. E quando a gente se vê à beira do poço, a gente toma uma atitude, eu preciso mudar de vida, eu preciso sair daqui. E muitas das vezes a gente não encontra solução, é porque a gente não está olhando direito. Porque, como eu coloquei uma frase esses tempos lá, eu falei, independentemente do que aconteça na tua vida, muitos vão te criticar, à tua volta vai ter muita gente acusando, muita gente torcendo contra você, mas à tua frente tem um Deus que torce pela tua vitória. À tua frente tem um Deus que torce pelo teu sucesso. O mundo pode te apontar e dizer que você é fracassado, mas Deus diz, tu é vitorioso, tu é vencedor, porque tu é meu, porque tu és minha. E a palavra do Senhor para a tua vida é esta, tu é vencedor em Cristo Jesus. A multidão começa a criticar e falar, mas esse Jesus aí está entrando na casa de um pecador. Então Zaqueu, ele se levanta e ele fala, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E naquele momento, quando Zaqueu fala isso, olha o que Jesus fala. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Escute, Jesus não estava dizendo no físico que Zaqueu era filho de Abraão, do patriarca, mas Jesus estava dizendo que fala em Gálatas 3, capítulo de número 9, Gálatas 3:9, Abraão creu e foi abençoado, todos os que creem serão abençoados como ele. Aleluia. Eu creio que naquele momento Jesus estava falando de um modo espiritual. Naquele dia Zaqueu estava se juntando pela fé no Filho de Deus, a verdadeira descendência de Abraão. Aleluias. Jesus fala, em nome de Jesus, em Lucas 15, capítulo de número 7, pois haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 que não precisa se arrepender. É uma maravilha. Haverá mais alegria do céu pela vida de um pecador que se arrepende, porque não tem necessidade. Se 90 não quer se arrepender, Jesus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Mas se um se desgarra do bando e se rebelia contra Deus, Jesus vai ao encontro dele, tira ele da vida errada, limpa ele dos pecados e transforma a vida dele em nome de Jesus. Zaqueu tomou a decisão de mudar de vida. Zaqueu tomou a decisão no seu coração que ele precisava se arrepender. Zaqueu tinha entendido que a vida dele estava levando ele à beira do precipício, e o que aconteceria se ele morresse sem se arrepender? Desceria, não alcançaria a salvação. E a diferença de Zaqueu entre aquele jovem rico é que o jovem rico esperou Jesus falar que ele precisava se abster do que ele tinha conseguido no mundo, a riqueza, bem material, para ele poder alcançar a salvação. Ele conhecia todos os mandamentos, mas ele ainda estava preso aos bens dessa terra. E Jesus fala para nós que a gente não pode se apegar com os bens dessa terra. Jesus nos fala que tudo isso é passageiro. A traça vai comer, ladrões vão minar, vão roubar. Mas Jesus não fala que o maior tesouro que a gente pode conseguir é o nosso galardão. Aonde ladrões não podem minar, aonde ninguém pode dizer não é teu, porque aquilo que Deus te dá é teu, é eterno.
Aquilo que o inimigo te dá, ele dá com uma mão e tira com as duas, mas o que Deus te entrega é eterno. Aleluias. Um não conseguiu, porque a Bíblia fala que o jovem rico, quando Jesus fala aquilo, que ele precisava se abster de todos os seus bens, tomar a cruz e seguir a Jesus, ele não quis. A Bíblia fala que ele abaixa a sua cabeça e sai entristecido, porque muitos não querem se livrar dos pesos dessa terra. Muitos querem alcançar a salvação, mas não querem se livrar daquele fardo, do pecado. Muitos têm pregado bênção. Você vai conseguir bênção só pelo fato de você estar indo para o culto. Você vai conseguir alcançar a salvação. É mentira de Satanás para a tua vida. Se você não tirar tudo aquilo que não provém do Senhor, meu irmão, você não vai conseguir alcançar a salvação. É preciso que você entenda como Zaqueu entendeu, que você precisa de Cristo na tua vida. Tudo que nós temos, tudo aquilo que nós conquistamos não é nosso, apenas administramos. E Zaqueu não esperou Jesus falar aquilo para ele, mas Zaqueu se levanta e fala: eu vou dar metade para os pobres. E se eu roubei alguém, restituirei 4 vezes mais. Zaqueu entendeu o compromisso que ele tinha que ter com Jesus. Zaqueu entendeu que não era de qualquer maneira. Porque tem muitos aí que estão na casa do Senhor, está vivendo uma vida de pecado, não quer largar o vício e está achando que vai alcançar a salvação. Tem muitos que estão dentro de casa, está com um vício, um pecado que não quer se libertar, porque já não vê mais saída. Não consigo, meu irmão, não consigo me libertar disso. Mas você não vai alcançar a salvação desse jeito. Mas a partir do momento que você largar esse vício, esse pecado, a partir do momento que você se entregar para Cristo, Jesus vai fazer a transformação na tua vida. Jesus vai restaurar sonhos que estavam presos. Jesus vai trabalhar na tua vida, meu irmão. Muitos que te criticaram vão ver o trabalhar de Deus. Eu vou falar: meu Deus do céu, realmente Deus é na vida desse irmão, realmente aquela consagração foi bênção. Aleluias. A gente vive nos tempos de hoje, meus irmãos, de forma parcial. Muitos entram por aqui de coração vazio e saem de coração vazio porque não conseguem mais se libertar. Está vivendo de aparência. Está vivendo de aparência, e não se engane, porque tem muitos pregando só bênção. Tem gente que não está pregando arrependimento dentro das igrejas. Tem gente que não está pregando como é que se consegue salvação. E o caminho é Jesus, não é outro caminho. Aleluia. Muitos podem te dizer que você vai alcançar a salvação de outro jeito, de forma errada. Mas a salvação para a tua vida é Jesus. Não há outro caminho. Não se engane, Satanás tem cegado muitos. Satanás tem colocado uma venda nos olhos das pessoas e muitos não têm entendido isso. O sentido de salvação. Pastor Cário me falou que o tema era livre, eu coloquei: Deus quer salvar a tua casa. Deus quer entrar no teu lar. Deus quer salvar a tua família. Deus quer tirar tudo aquilo que não foi Ele que te entregou. Mas para que Jesus faça a transformação na tua casa, é preciso que você entenda aquilo que Zaqueu entendeu. Não pode viver de qualquer maneira. Não pode viver de forma errada. Larga esse vício, larga aquilo que te prende, aquilo que te priva de viver o incrível de Deus, porque aquilo que nos priva de viver o incrível de Deus é os impedimentos. Mas quem é que coloca esses impedimentos? Somos nós mesmos. Somos nós mesmos. E Jesus não tem compromisso com gente assim. Jesus, ele larga as 99 e vai em busca daquele que se perdeu, mas que está no coração dele o desejo batendo forte, dizendo: eu preciso de Jesus, eu preciso desse Deus, eu preciso me libertar disso que está me privando. Aquele que tem compromisso com Deus, aquele que verdadeiramente entende o chamado de Jesus para a vida dele. E é preciso que a gente venha entender, meus irmãos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele falou algo interessante, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. E muitos não entendem isso. Como é que Deus vem salvar aqueles que estão perdidos? Porque Jesus, ele é um médico. Jesus não precisa tratar quem está sarado, ele vai tratar quem está ferido. Se você está achando que você está bem,
Se você está achando que você não precisa de uma cura, de uma libertação, de uma salvação, Jesus não tem compromisso com você então. Mas se você é aquele ser humano que você entende que você é carnal, que você entende que você é pecador, que você é totalmente dependente dele, esse sim Jesus tem compromisso. Porque entendeu o verdadeiro significado de temer a Deus, de entregar nas mãos do Senhor a sua vida, de se libertar deste mal que está dentro de você. Interessante é que Paulo fala em Paulo fala em 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso 15. Paulo fala o seguinte, ele fala que Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então não tem esse negócio de que eu sou perfeito, não tem esse negócio de que eu não preciso. Nós somos dependentes do Senhor. Eu não sei que século você está vivendo, eu não sei quem é que está te iludindo de que você não precisa de se libertar. Eu preguei um certo tempo na igreja, eu falei, meus irmãos, todos os dias nós precisamos nos libertar de algo, porque todos os dias o nosso adversário está ao derredor, bradando como um leão, tentando tragar as nossas vidas, e o que vai impedir que Satanás trabalhe na tua vida é você servir a um Deus verdadeiro que não perde batalha. Jesus quer trazer a libertação e a salvação da tua casa, mas se você não cooperar com Ele, o que vai acontecer? Louvado seja o nome do Senhor. O que vai acontecer na tua vida se você não entender o propósito de salvação? Como eu falei, Deus ele não é invasor das nossas vidas. Ele está à porta e Ele bate. Ele quer que você se chegue a Ele. Talvez se Zaqueu tivesse desistido naquele momento, a salvação nunca chegaria até ele. Mas ele precisava de Jesus na vida dele. E simplesmente porque ele ouviu falar que Jesus passaria por ali, ele entendeu o sentido da fé. Porque foi como eu falei, a fé não vem pelo ver. Porque você vê, é uma coisa, você vai acreditar, aqueles que não vê não acreditam. Tem muitos que estão vivendo, pastor Cara, igual Tomé. Só que o problema é que Tomé, quando via, acreditava. Tem muitos que veem e não acreditam. Tem gente que está assim. Então é necessário que você rasgue o teu coração e se entregue verdadeiramente para Cristo. Talvez você chegou aqui hoje falando, Senhor, mas eu preciso de uma libertação em uma área especial. Talvez tu chegou aqui hoje com o peso do pecado nas tuas costas, mas eu te digo, você está no lugar de cura. Você está no lugar onde a mão do Deus Todo-Poderoso vai trabalhar. Mas é preciso que você entenda que para Deus trabalhar na tua vida é preciso que você deixe Ele entrar. Porque eis que Ele está à porta e bate. Aquele que abrir, Jesus entrará e ceará com Ele. Quantas vezes Jesus tem batido na tua porta, mas tu não tem abrido para Ele entrar? Ei, quantas vezes Deus tem pedido para você deixar Ele entrar na tua vida, mas você tem se recusado. Talvez Satanás tenha colocado no teu coração desejos que não são para você. Porque eu já vivi, eu já fui do mundo e eu sei como é que Satanás trabalha. Não pense em você que o adversário ele é burro, porque ele é inteligente. A palavra do Senhor em Jó fala que quando Satanás chega de diante de Jesus, Jesus pergunta de onde vens e ele fala de rodear a terra e passear por ela. Então teu adversário, o nosso adversário, ele não brinca em serviço, ele não brinca de ser diabo. Ele vai trabalhar na tua vida, ele vai tentar estragar, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E quem crê, quem se entregar, vai viver o incrível dele na tua vida. Quem se entregar verdadeiramente de coração, assim como Zaqueu entendeu que precisava se arrepender, se você entender essa noite a mensagem, você vai conseguir alcançar o teu milagre, a salvação da tua casa. Essa noite eu creio que Jesus vai estar passando em cada lar, e Ele precisa que você deixe Ele entrar na tua casa. Ele precisa do teu consentimento. Talvez você está entregando nas mãos do Senhor, mas não tem liberado para Ele entrar, e Jesus precisa de total acesso. Jesus precisa de total acesso, porque nós somos dependentes, nós somos pós-cinza, nós precisamos deste Deus para as nossas vidas. E talvez você está entregando, mas vai ser em vão se você não conceder para Jesus. Aleluias. Vai ser em vão se você não entender o propósito de salvação. Jesus quer fazer um milagre na tua vida, e o que impede isso é unicamente você.
que você tem visto? O que você tem assistido? A gente sabe que o que a carne quer é contra o que o Espírito quer. E quando a gente deixa de vir para um culto como esse, quando a gente deixa de assistir uma pregação, quando a gente deixa de buscar ao Senhor em oração, quando a gente deixa de ler a palavra, a gente está alimentando a carne, e com isso o Espírito enfraquece. Com isso Deus entende que Ele não é bem-vindo na tua casa. E às vezes você está, Senhor, mas eu estou entregando em tuas mãos e eu não estou vendo o resultado. Jesus está te dizendo, para de viver de forma errada que eu trabalho. Para de viver no vício que eu trabalho. Larga isso que você está fazendo que eu trabalho. É preciso que você entenda. Não é de qualquer maneira que a gente tem que se apresentar a Ele, mas é você entregar nas mãos do Senhor e continuar orando, porque tem gente que entrega e esquece. Não pode acontecer isso. Entrega nas mãos do Senhor, mas permanece de joelho. Entrega nas mãos do Senhor, mas permanece clamando pela madrugada. Entrega nas mãos do Senhor, mas permanece de pé e confiando, porque assim Jesus trabalhará na tua vida. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é nosso Deus, e se Ele fala que vai fazer, Ele faz. Se Ele falou para você que Ele vai te entregar algo, espere, porque Ele vai te entregar, mas é no momento dEle. Eu costumo dizer que Jesus, Ele trabalha de forma diferenciada. Às vezes Deus demora, mas é porque Ele está aperfeiçoando a tua bênção. Sabe a bênção de pacote, quando você compra algo que vem muita coisa? É assim as bênçãos de Deus para a tua vida. Salomão pediu sabedoria, mas veio o pacote, veio sabedoria, riqueza, prosperidade, inteligência. É assim que Deus entrega a bênção daqueles que buscam a presença dEle. Você está pedindo algo, algum dom, Deus vai te entregar cura, vai te entregar libertação. Você está orando por uma alma ser liberta, por amor a você, Deus vai te entregar muitas almas libertas em nome de Jesus. Mas é preciso que você entenda o trabalhar de Deus. É preciso que você dê espaço para Ele trabalhar na tua vida. Porque quando o teu coração está ocupado com muitas coisas, Jesus vai olhar e vai falar, meu Deus, mas não tem nem espaço para mim aqui dentro. Não tem espaço para mim trabalhar. Como é que eu vou trabalhar num coração assim, que está ocupado com tantas coisas do mundo? Jesus olha para um lado, vê perdição, pecado, coisas banais. Ele fala, como é que eu vou trabalhar se o coração não é só meu? Então é necessário que você se esvazie, que você reconheça que você precisa se libertar, que você reconheça, assim como Zaqueu reconheceu, que você entenda isso. Jesus quer trabalhar, mas você precisa deixar Ele trabalhar. Ah, Jesus, mas está demorando, eu vou desistir. Se Zaqueu tivesse desistido, a salvação não iria entrar na casa dele. Se você desistir agora, a salvação não vai entrar na tua casa. Pouco para você conseguir a tua bênção. Às vezes você está no caminho certo, está prosseguindo, mas por causa de algumas coisas você fala, eu não estou aguentando mais, é muita diversidade, parece que não vai chegar nunca. Aí você retrocede. Para você voltar de novo, meu irmão, é o mesmo processo, não tem como escapar. É por isso que se fala que é muito difícil para aquele que sai da presença de Deus retornar. Porque o caminho é estreito. Os obstáculos vão vir. Às vezes você passou por um monte de obstáculo, está ferido, está machucado, mas a tua bênção está a um passo de distância e você desiste no meio do caminho. Para você voltar de novo é o mesmo processo. Não tem outro caminho, o caminho é esse, é estreito, é batalha travada. É batalha travada. Mas é garantia de vitória. É garantia de vitória. Jesus fala que no mundo a gente vai ter aflição, mas que a gente venha ter bom ânimo, que a gente venha esperar no Senhor, que a gente venha confiar, que a gente venha entregar nas mãos dEle, que a gente não venha se desesperar. A gente tem que buscar, meus irmãos, primeiramente a palavra, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescentará. Jesus fala na palavra dEle que até os pássaros não semeiam nem colhem, mas Jesus os sustenta, e nós valemos mais que eles. Assim Jesus nos garante. Então para que se preocupar? Para que se desesperar agora? Toma atitude, a mesma atitude que Zaqueu tomou. Reconhece que Jesus é a única salvação da tua vida. E não saia deste caminho, continua perseverando.
Eu creio que naquele momento, Zaqueu estava com um coração feliz. Porque Zaqueu pensou o seguinte: meu Deus, mas todo mundo que está lá fora me odeia, mas esse que está aqui dentro, ele não olhou para o que eu sou. Ele me escolheu porque eu decidi por Cristo. Sabe? Jesus, ele trabalha na vida daqueles que já perderam o ânimo de vida. Aqueles que já desistiram. Aqueles que não têm mais perspectiva de vida. Jesus quer entrar e fazer morada. Ele quer trabalhar, mas é preciso que você entenda que é preciso deixar o Messias trabalhar. É preciso dar espaço para ele trabalhar na tua vida. Eu creio nisso, igreja. Eu vivi isso. Porque muitas das vezes é fácil a gente falar só por ver, mas eu quero falar se você já viveu ou não. Difícil é isso. Eu já vivi, eu sei o quanto que Deus é maravilhoso. É no tempo dele. Não adianta a gente se desesperar. Quantas vezes eu orei, chorei, entreguei nas mãos do Senhor. Minha própria família chegou para mim e falou assim: é família, não é nem pessoas de fora. Chegou para mim e falou que o meu destino seria cadeia ou caixão. Aí sabe o que eu disse? Eu estava no mundo, nesse tempo eu estava desconvertido. Mas eu entendia que Jesus era o caminho. Eu sabia que a qualquer momento eu poderia mudar de vida. Mas eu estava tão preso às coisas do mundo que eu não estava dando espaço para Deus trabalhar. E naquele momento que eu ouvi isso, eu falei baixinho comigo mesmo no pensamento. Eu falei, mas quem dá a última palavra é Jesus. E um Deus que usou muitos profetas para falar que eu seria pregador da palavra, ele está sendo glorificado, porque a promessa está se cumprindo. E por isso que eu vivo isso, eu entendo o propósito de Deus na minha vida. Vai doer, vai machucar, vai passar por tribulação, vai ser apedrejado, vai. Mas igual foi falado no culto de doutrina pelo pastor Roberto, a árvore que ela dá fruta, ela é apedrejada. Então continua perseverando, continua marchando rumo ao alvo, que a sua tendência é só ganhar, não é perder. Você vai perder se você largar Jesus. Aí vai ser difícil. Aí quem vai ganhar é o diabo, que vai ser mais uma alma para o reino das trevas. Mas continua nesse caminho, irmãos. Continua perseverando. Eu sei que aqui tem homens e mulheres de Deus. Eu sei que talvez você entrou por essas portas com algo entregue nas mãos do Senhor. E eu quero te dizer que se você confiar nele, se você entender o propósito de salvação, Deus vai trabalhar na tua vida de uma forma tremenda. Deus vai começar a erguer uma nova expectativa na tua vida. Deus vai voltar a colocar o ânimo no teu coração. Talvez você levanta desanimado. Quem é que nunca acordou com aquele desânimo terrível? Clama ao Senhor. Pede ao Senhor para renovar as tuas forças todos os dias. Pede ao Senhor para mudar o teu modo de viver, o teu modo de estar passando. Amém? Pede ao Senhor para fazer morada. Porque eu tenho certeza que quando você entender o propósito disso, muitas coisas na tua vida vão se desprender. Porque quando a gente caminha no errado, Jesus ele começa a trancar as nossas bênçãos. E às vezes está demorando unicamente porque você está vivendo de uma forma errada. Talvez está tudo preparado. Aí você vai lá e vive de uma forma errada, Deus vai lá e tira. Mas Jesus nunca vai tirar para sempre. Ele está sempre disposto a colocar de novo o desejo no teu coração. Jesus está sempre disposto a colocar novamente o desejo de você viver. Mas para que isso aconteça é preciso que você viva de uma forma que agrade a Ele. Se desprenda disso tudo, é tudo ilusão. Ah, meu irmão, mas faz isso, faz não. Tudo que é do mundo é ilusão. O mundo jaz do maligno. A gente não tem nada com este mundo, nós somos apenas passageiros aqui. Nós somos apenas passageiros porque o nosso Senhor foi preparar a morada. Nosso Senhor foi preparar a morada e Ele está disposto a buscar uma igreja que está pronta. Jesus ele quer buscar uma igreja que está preparada para viver o incrível com Ele lá no paraíso. E a gente tem que ficar percebido, igreja. A gente tem que ficar vigilante. A gente tem que ficar atento. Foge desse negócio de que dá certo, só não pode fazer isso. Bebe, mas não pode se embriagar. Aos nossos olhos tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então foge das armadilhas de Satanás. Foge das armadilhas do inimigo. Porque ele vai tentar a todo custo. Entenda que a vinda do Senhor está cada vez mais próxima. E Satanás sabe disso. Então, ou seja, ele vai trabalhar com todas as armas que ele tiver para tentar tirar a tua vida.
para tentar tirar o teu foco. Mas eu profetizo essa noite que Deus vai trabalhar na tua vida de uma forma extremamente tremenda. Eu profetizo que em nome de Jesus a cura vai entrar na tua casa, a libertação vai alcançar a tua vida. Eu profetizo que em nome de Jesus a salvação essa noite já entrou na tua casa, simplesmente pelo fato de você ter vindo aqui hoje, simplesmente pelo fato de você ter confiado e ter entendido o propósito de salvação. Jesus já entrou na tua casa, já libertou. Jesus, eu creio que em nome de Jesus ele já vai passar ali aonde tiver aquilo que não é dele, ele vai tirar. Aonde tiver aquilo que não foi ele que te deu, ele vai te dar, ele vai tirar. E não reclama do processo, não reclama do processo, porque é doloroso o processo de Deus da limpeza. Quando Deus ele está lapidando o crente é doloroso, mas não reclame, porque é para a tua vitória. Não reclame. A gente tem muitos exemplos de discípulos que passaram por perrengue na Bíblia, mas hoje estão na glória, porque escolheram viver de acordo com a palavra do Senhor. Então não reclame do propósito, não reclame da limpeza que Deus vai fazer. É preciso que você persevere. Amém? É preciso que você persevere, porque aquele que confia no Senhor, ele é como um monte de Sião, que não vai se abalar, que vai continuar firme, que não vai se perecer, mas vai continuar caminhando, não vai se abalar por nada. E essa noite fica a palavra do Senhor para a tua vida. Onde é que tu tem construído a tua casa? Será que a tua casa está sobre a areia ou está sobre a rocha? Fica essa palavra para os irmãos, medita. Construa a tua casa, edifica a tua casa no Senhor. Porque pode soprar o vento que for, mas não vai cair. Pode levantar a tribulação que for, mas não vai cair. Porque Jesus está habitando ali. Amém? Entenda isso, toma essa palavra para a tua vida, medita. E quando você chegar na tua casa, faça um ato profético. Estenda as mãos para a tua casa e fala: Senhor, tu és bem-vindo aqui. Estenda as mãos para a tua casa e fala: Satanás, caia por terra, aqui você não tem lugar. Faça esse ato profético, convide o Senhor para entrar na tua casa. Quantas casas aí que têm vivido de aparência? Quantas casas aí que precisam da libertação, mas não se desprende daquilo que desagrada ao Senhor. Então se desprenda, estenda mãos para as tuas casas e convide o Senhor para entrar nela. Convide o Senhor para habitar dentro do teu lar. Amém? Queria pedir para a igreja se colocar de pé. E essa noite eu quero fazer uma oração diferente. Quantos aqui precisam de uma salvação na casa assim? Levanta a mão.